Ok. Bom dia a todos e a todas. Então, nós estamos dando início à banca de defesa da dissertação da Cíntia Laranjeira. Eu quero saudar os membros da banca, o professor Jader Janer Moreira Lopes, da Universidade Federal Fluminense, a professora Nelice Astrid Ribeto, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e a professora Heloísa Josiele Santos Carreiro, também minha colega da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Então, é uma satisfação muito grande essa nossa reunião para, então, iniciarmos a avaliação desse trabalho de conclusão da mestranda. É uma alegria encontrar o Jader. Eu acho que a gente já se viu por aí, não é? Inclusive lá na faculdade, mas, enfim, é um belo encontro que nós somos colegas, né? De doutorado na Universidade Federal Fluminense. Então, é uma alegria reencontrá-lo aqui nesse trabalho, tá bom? Desejamos muito sucesso à Cíntia. Esse é um trabalho que, de alguma forma, foi impactado pela pandemia, porque, afinal de contas, ela fazia um trabalho de campo. Esse trabalho de campo teve que ser interrompido. Evidentemente, isso tem consequências no trabalho, ainda que eu creio que ela conseguiu dar uma boa solução, até porque ela já tinha muito material do período em que ela pôde ter a sistemática de encontros com as crianças do condomínio. Houve também uma mudança de orientação, então a professora Maria Tereza Godard Tavares era orientadora da Cíntia, e houve aí uma necessidade de troca, e eu assumi a orientação da Cíntia agora nessa fase final. Ela já tinha se qualificado, nós procuramos manter os mesmos nomes, mas, enfim, acho que não foi possível também, e nós, então, fizemos um novo arranjo, tendo em vista essa mudança de orientação. Então, esse é um trabalho possível dentro dessas circunstâncias. Eu creio que é um bom trabalho, e nós vamos conversar já sobre ele, tá bem? Eu quero cumprimentar também os parentes da Cíntia, que estão presentes, acompanhando. Que coisa boa vocês estarem aqui conosco, assistindo a esse ato acadêmico. É bom a gente dizer que, no momento de avaliação, a gente não vai só fazer elogios, né? Certamente os professores vão fazer críticas ao trabalho, e isso é normal num tipo de banca como essa aqui, não é? A gente vai apontar as forças do trabalho, vamos apontar também algumas fragilidades, às vezes é preciso ainda que se chegue a uma versão final, então, né, tudo isso é normal, viu? Então, eu estou dizendo isso porque, às vezes, a gente não está muito acostumado a esse tipo de atividade, né? Então, às vezes, a gente fica meio apreensivo, preocupado, né? Então, isso é normal para nós. A Cíntia já está mais do que acostumada, não é? Porque
está nisso há muito tempo, já assistiu a diversas bancas, então vamos lá. Eu vou, então, passar a palavra para a Cíntia Laranjeira para fazer a sua apresentação. Então, trabalho investigando relações de crianças com a cidade de São Gonçalo, identidades e pertencimentos na transformação de infâncias no condomínio de Venda da Cruz. Então, é com você agora, Cíntia. Bom dia, professores. Agradeço a banca por estar aqui comigo hoje, nesse momento de aprendizagem. Bom dia, família, colegas. Fico muito alegre com a presença de vocês nessa conclusão, né, de um período que não está sendo fácil para ninguém, né? Com todos esses interditos e essas questões pandêmicas que vêm acontecendo. Como o professor já me apresentou, eu me chamo Cíntia Laranjeira e nesse processo de conclusão eu trago um trabalho investigando a relação de crianças com a cidade de São Gonçalo, identidades e pertencimentos na transformação de infâncias do condomínio Venda da Cruz. Eu sou bolsista CAPES e eu estou concluindo no programa Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores esse trabalho, concluindo sob a orientação do professor Luiz Fernando, mas como ele comentou, eu comecei com a orientação da professora Maria Tereza Budar, né? E aí, pensar já, a princípio, contextualizando a pesquisa, por que a cidade? As cidades contemporâneas, elas estão ficando cada vez mais infladas, né? E aqui no Brasil, por exemplo, a gente, segundo os dados do IBGE, tem mais de 80% da população brasileira concentrada em menos de 1% do território, localizados especialmente na região litorânea e centro-oeste, né? E aí, a cidade de São Gonçalo, desde a sua época colonial, ela sempre teve uma grande importância no estado do Rio de Janeiro, inclusive importância econômica, era por ali que tinham os portos que vazavam a produção hortifrutífera, tanto para exportação, quanto para abastecer a própria cidade do Rio, no caso, né? E aí, então, a gente sabe que o processo de urbanização da cidade de São Gonçalo foi um processo absolutamente desorganizado, especialmente na época da industrialização. A cidade, então, ficou sendo uma cidade periférica, e a partir da falência dessas indústrias que tinham em São Gonçalo, então a cidade começou a ser tomada como uma cidade pela falta, né? Além dos problemas urbanísticos que a gente tem, e só que, assim, essa cidade continua tendo a mesma importância econômica no Estado, é o quinto PIB do Estado, do Rio de Janeiro. Além disso, contribui muito e arrecada muito no setor de serviços. Mas essa cidade, eu tenho interesse por essa cidade, a princípio por uma relação pessoal e afetiva, né? Desde os meus bisavós, a minha família mora em São Gonçalo, e foi onde eu nasci, cresci. Mas aí, então, na experiência de iniciação científica, durante a graduação, com a orientação da professora Maria Tereza Budar, junto ao grupo de estudos e pesquisas de infância, formação de professores e diversidade cultural de Fordi, eu, então, passo a ter um olhar diferenciado, um olhar epistêmico para essa cidade de São Gonçalo. Durante a minha pesquisa de monografia, então, eu vou pesquisar o bairro Trindade, e aí, que foi o bairro com o qual eu convivi toda a minha infância, e pensando a relação de infâncias e cidade, como as crianças se constituem sujeitos de direitos no bairro Trindade. Mas, na interlocução com o Gifordic, então eu desloco a minha pesquisa do bairro Central, no primeiro distrito de São Gonçalo, para o bairro de um sétimo distrito de São Gonçalo, que é limítrofe à cidade de Niterói, porque eu descubro, então, a construção do condomínio Venda da Cruz, que esse condomínio tem algumas particularidades. Ele foi construído no território do 3º Batalhão de Infantaria, e esse batalhão ele já tinha sido colocado como patrimônio histórico, e por conta dessa urbanização
de São Gonçalo, né, desorganizada. As enchentes de 2010 afetaram muito regiões de favela daqui da cidade de São Gonçalo, especialmente Salgueiro, Jardim Catarina, mas também afetaram não só São Gonçalo, mas a região metropolitana. Em Niterói, por exemplo, teve desabamento do Morro do Bumba, noticiado na época. Então, a partir de 2010, esse território do terceiro BI passa a ser um lugar de acolhimento dessas famílias que ficaram desabrigadas e sofreram, como a gente vem estudando junto com o Milton Santos, né, um deslocamento forçado e tiveram que sair dos seus vínculos, né, afetivos, de solidariedade, espaciais, e então ir para esse lugar de abrigo. E também foi colocado como política pública de reassentamento, como solução de mitigação para essas famílias, construir um condomínio Minha Casa Minha Vida nesse território, e a partir das instâncias federal, estadual e municipal. Só que esse condomínio Minha Casa Minha Vida também ganhou uma particularidade, né? Ele ali não tem só um condomínio de moradia, ele é um condomínio onde funcionam também secretarias municipais, tem escola municipal que foi feita para atender as crianças desse condomínio, e, inclusive, CRAS e a sede da Guarda Municipal. Porque esse condomínio ele passa, então, a atender as famílias que foram desabrigadas, e também ele acaba fazendo o bairro Venda da Cruz acaba sofrendo um impacto muito grande com a construção desse condomínio, porque até então estimava-se no censo de 2010 6.500 pessoas da população do bairro, um bairro pequenino, como está aí na foto, né? E então, esse condomínio, numa estimativa não oficial, a gente calcula que tenha pelo menos 5.000 pessoas morando. Então, quase duplicou a demografia do bairro, né? Então, esse bairro limítrofe entre Niterói e São Gonçalo, com moradores recém-chegados de Niterói e São Gonçalo, essas crianças, como ficariam, então, as suas identidades e seus pertencimentos para compreender esse novo território para onde elas se deslocaram. Então, se desenham algumas questões de pesquisa, né? Como recriar com esses sujeitos experiências urbanas com amorosidade e fruição, como construir e preservar as relações identitárias das crianças com o território, e quais os elementos do urbano que suscitam e dialogam mais com as crianças, buscando uma aproximação com suas lógicas. E aí, para começar a pensar essas questões, né, e atender alguns objetivos, essa pesquisa, então, se desenha de abordagem qualitativa e etnográfica, uma pesquisa com crianças, então eu vou para esse condomínio encontrar semanalmente as crianças, às quartas-feiras, para compreender um pouco da sua relação com esse novo território a partir das suas interpretações, buscando também uma construção de conhecimento um pouco mais horizontal junto a elas, né? Para isso, o conceito de escuta sensível do Barbier foi importantíssimo, porque pensar essa escuta não só a partir da fala das crianças, mas também da sua corporeidade, das suas narrativas, dos seus desenhos, enquanto a gente ainda tinha a literatura como um mote aglutinador, porque a gente então começou a pensar esses encontros, né, numa perspectiva de conversa, para ter uma perspectiva de aprendizagem, de construção mais dialógica, né? E então não podiam também ser dispensadas as dimensões epistêmicas, éticas, estéticas, políticas, geográficas, inclusive afetivas, né, de todo esse processo. Então, foi feita a opção político-epistemológica de fazer uma pesquisa no espaço urbano, não numa escola sobre o espaço urbano, que na medida em que a gente está na cidade, a gente também está com ela, a gente está se relacionando, a gente está dialogando. Então, tivemos que buscar uma mediação
para chegar nesse território e ter também essa questão de como chegar até as crianças e as famílias. Esse território, além de estar ali convivendo junto com aparelhos do Estado e mais a moradia, ainda tinha o Morro do tem ainda, né, o Morro do Martins ao lado, então convive ali com a existência do tráfico, que acontece nesse morro, e a venda das drogas acontece dentro do condomínio, né? Tudo isso a gente foi conhecendo a partir do CRAS, que generosamente nos recebeu para começar a mediar essas relações entre a pesquisa e as famílias, para que as crianças começassem, então, a participar. Por isso, os encontros às quartas-feiras à tarde eram também os encontros do CRAS, logo após as atividades do CRAS, que haviam às quartas-feiras, então eu encontrava as crianças ali no meio da praça, no condomínio. Como eu disse, a literatura como mote aglutinador, esses são livros que a gente acabou conseguindo ler, contemplar, né? Mas o Limpador de Placas foi um livro que eu trouxe para um recorte, para poder também trazer algumas experiências que a gente viveu, espaciais, no condomínio. As crianças, a gente preferiu não ter nem nomes e nem fotos, embora nas conversas elas tivessem dado assentimento para isso, né? Para aparecerem suas fotografias e os seus nomes, elas não quiseram nem escolher nomes diferentes, elas queriam os próprios nomes, e isso veio mostrando essas ações políticas e constitutivas de suas identidades, né? Mas a gente não tinha um grupo fixo. Então, eram crianças que às vezes eram passantes, viam ali a nossa intervenção no território, queriam participar, e aí eu também não me senti à vontade e nem sentia no direito de não contemplar essas crianças que passavam e queriam participar, porque afinal estávamos no urbano, estávamos pesquisando em espaço aberto, e aí foram muitas as questões em relação a pesquisar num espaço aberto, né? Como que a gente vem pensando agora essas questões de pesquisar em espaço aberto, como é difícil, especialmente com crianças. Na figura de baixo, a gente estava, foi uma outra ação política muito interessante junto às crianças, a gente estava lendo o Limpador de Placas, e as crianças escolheram que uma adolescente que estava conosco lesse para elas o livro, ao invés de ser eu a mediar a leitura, ou mesmo uma das crianças que eu tinha convidado, que poderiam também participar. Então, essa pesquisa e esse trabalho agora a arquitetura dele foi feita em 4 capítulos, né? O primeiro capítulo, das andanças nas bibocas, a constituição de um problema de pesquisa, caminhos investigativos. Eu trago um memorial afetivo e espacial das minhas experiências da cidade de São Gonçalo e como ela se torna uma questão de pesquisa, né? Junto com as crianças e suas narrativas, elas também traziam desenhos. Eu quis desenhar junto com elas, né? Um desenho que não fosse apenas ilustrativo, mas que conversasse, inclusive, com os textos, com os nossos encontros, que estivesse ali em diálogo. Eu trago, inclusive, nesse desenho, a minha primeira experiência de andar sozinha por São Gonçalo, era o primeiro trajeto que a minha mãe deixava quando a gente chegava em determinada idade, entrar num ônibus, sair do bairro Trindade até o bairro Paraíso, que era a casa da minha avó materna, e ela ia seguindo o ônibus que a gente estava, um a um, de carro, para a gente conseguir chegar na casa da minha avó, né? Foi uma experiência bem emblemática da minha infância. No segundo capítulo, Infâncias Gonçalenses e seus caminhos de reconhecer-se com a cidade, eu busco discutir os conceitos de criança e infância a partir da sociologia da infância, buscando compreender as crianças como sujeitos de direito e políticos, né? Numa perspectiva Então, eu vim buscar compreender essa constituição das identidades e pertencimentos dessas crianças com as crianças, a partir de suas interpretações, e especialmente na sua relação com a cidade.
No terceiro capítulo, Uma Cidade, Muitas Histórias Cruzadas, Comemorar aqui no Condomínio Venda da Cruz, eu trago, então, as minhas experiências espaciais e políticas vividas com as crianças do condomínio, pensando a condição de recém-chegado, né? Minha e delas. Então, sempre em tensão, essa relação de estrangeiridade que a gente vivia, da adulta com as crianças, e eu chegando nesse condomínio que eu não conhecia. Inclusive, a gente viveu uma experiência juntos, que foram as crianças que me acolheram, né? E a questão que a gente estava na praça, houve um tiroteio entre duas facções ali, rivais, e então eu dizia, vamos para o ginásio, e eram os espaços que a gente dividia mais, a praça e o ginásio, um ficava em frente ao outro, e aí elas estavam me ajudando a recolher as coisas do chão, e eu dizia, deixa tudo, vamos para o ginásio, vamos para o ginásio. Elas, não, professora, a gente ajuda. E aí, então, assim, foi uma experiência muito marcante, inclusive, desses nossos encontros, né? E aí pensar, inclusive, esses pertencimentos que as crianças têm, né? Não era uma situação que para elas era nova, elas já tinham ali passado por isso e tinham aquela experiência para compartilhar comigo, né? E aí, como que era, né, essa constituição de suas identidades, essa constituição de seus pertencimentos nesse território com essa zona de indeterminação, né? O Estado, o tráfico e esse novo lugar. Então, esses encontros semanais, eles eram muito importantes. A partir da leitura do livro, do Limpador de Placas, a gente, então, foi passear no condomínio. Então, a proposta foi com um grupo numa semana, na outra semana, outro grupo que fez o passeio, mas eu trouxe um trecho do meu caderno de campo, que foi também, para mim, uma experiência muito significativa de como as crianças ainda também são tomadas pela falta e como esse condomínio não reconhecia, né, as crianças ali como sujeito. E aí eu trago. Começamos pela sede da guarda e lemos suas placas. Os guardas ficaram desconfiados de nosso movimento de passar ali na frente e olhar para a fachada do prédio. Então se dirigiram a mim, perguntando se poderiam nos ajudar em alguma coisa. Eu te respondi que estávamos fazendo um passeio no condomínio para ver as placas e pensarmos na pesquisa que vinha se construindo no condomínio. Eles, os guardas, continuaram nos acompanhando com seus olhares cismados, esperando que algo mais acontecesse. Confesso que eu também esperava. Queria um convite para as crianças entrarem e conhecerem a sede da Guarda Municipal, que está inserida no condomínio onde são moradores. Isso não aconteceu. Então, assim, foi uma experiência. Os outros lugares que a gente foi visitando, também não tivemos diálogos com nenhum funcionário da prefeitura, enfim. Mas foi uma experiência bastante bacana, porque então elas me convidaram para conhecer o setor 2, que eu ainda não conhecia, e a maioria das crianças que acabavam encontrando comigo eram do setor 2, porque nesse condomínio estava impresso também a questão de classe, né? Os setores 1, 2 e 3, que ficavam ao lado do Morro do Martins, tinham as famílias mais pauperizadas. O setor 4 e 5 tinham as famílias que eram muitos funcionários da prefeitura, enfim. Então, não foi um condomínio construído unicamente para as famílias que tiveram essas perdas, inclusive porque a própria condição que levou essas famílias para lá acabou modificando muito, né, a sua vida socioeconômica, e especialmente muitas famílias nem conseguiram ficar lá, porque saíram de um lugar onde muitas vezes não pagavam aluguel, água, luz, e aí vão para um lugar onde é um condomínio, onde tem que pagar uma prestação, onde tem que pagar o condomínio, tem que pagar a luz, e isso afetou muito a vida econômica dessas famílias, né? E aí, no meio dessa situação, logo depois da qualificação, eu sou convocada para uma matrícula de um concurso que eu tinha feito e vou trabalhar na escola pública. Só que isso acontece no meio da pandemia. Eu, ainda, de novo, recém-chegada, não tinha sido ainda professora presencialmente, chego nesse lugar e a pesquisa, então, sofre uma interrupção no condomínio, porque as famílias do condomínio não ficaram à vontade e não quiseram que a gente, então, começasse a pesquisar virtualmente, a se encontrar virtualmente. E aí eu busco
uma maneira de voltar para esse texto, ainda em aproximação com os diálogos com as infâncias, e na escola eu sou acolhida pelas crianças, né? Uma escola que eu chego e que eu coloco que era uma escola muito engraçada, não tinha sala, não tinha nada, eu não conhecia a equipe, eu mal conhecia a diretora, a gente tinha algumas reuniões, mas poucas, virtuais, a gente não tem encontros regulares, e aí eu começo, então, a construir com as crianças essa nova maneira de estar na escola, mesmo que a gente não esteja nela, né? Então, eu consigo sair de uma geografia que ela é ali presencial e física, e aí eu começo, então, a tecer com essas crianças uma relação geográfica virtual para a gente conseguir continuar compreendendo as relações de aprendizagens. E isso foi bastante bacana, porque minha experiência como pesquisadora de encontros e conversas junto às crianças do condomínio me deram subsídios e inspiração com essas crianças na escola, né? E aí eu boto, então, esse desvio novo da minha biografia, mas que ainda eu acho muito importante de trazer para o trabalho. Então, não posso concluir, porque a pesquisa sofreu esse interdito por conta da pandemia e essa interrupção por conta das famílias não se sentirem à vontade de dar continuidade virtualmente, né, aos encontros meus e das crianças, mas consigo algumas considerações que é reafirmar as crianças como sujeitos de direitos e políticos a partir das questões, objetivos e estratégias que foram se construindo nos nossos encontros, né? E perceber suas ações micropolíticas, né? A banca trouxe isso, eu estava sempre pensando em que a gente tivesse que ali ter um evento de uma ação política, mas então ter esse outro olhar para essas ações cotidianas das crianças, que elas são políticas, né, nas nossas interações, inclusive na pesquisa. E nesses diálogos formativos foi possível perceber com o urbano que, sim, o território ele faz parte da constituição das identidades e da construção dos pertencimentos das crianças, né? Eu trago outro desenho, que foi, então, meu passeio com as crianças pelo condomínio, aí é a praça e o ginásio, né? Um ficava, como eu disse, em frente ao outro. Esse condomínio ele não é murado, os setores são gradeados, mas o condomínio é aberto, né? E aí de frente para a rua. E no último encontro que eu pude perceber com as crianças, e aí eu nem sabia que era o último, né? Mas pensando em retrospecto, teve um tom de despedida mesmo, que foi então que eu fui mostrar para elas sistematicamente que a cidade de São Gonçalo era onde elas moravam, né? Porque de um lado da rua, aí no condomínio, era São Gonçalo, do outro lado da rua era Niterói, e por mais que eu insistisse nos nossos encontros e nas nossas conversas de dizer que eu pesquisava a cidade de São Gonçalo, elas achavam ainda que moravam em Niterói. Então, foi legal, então, foi muito boa essa experiência, né, junto às crianças. Algumas referências e obrigada. Então, muito bem, Cíntia, muito obrigado pela sua apresentação, parabéns. E agora, então, vamos passar para as considerações da banca, né? Esse espaço onde esse condomínio se constituiu, ele tem uma história realmente muito interessante, né? Eu, quando criança e jovem, estive nesse terceiro BI, antigo terceiro regimento de infantaria, que tem uma história muito interessante. Depois passou a ser batalhão. Esse batalhão foi transferido para a região da Amazônia. E ficou aquela área lá, né? Então, esse passado é muito interessante. De fato, aquela região ali é uma região limítrofe, né?
como você colocou, com muita influência ainda da cidade de Niterói, a ponto das pessoas não saberem exatamente onde moram, né? Isso essa sensação ela é muito interessante. E mais, não é? Quando o batalhão saiu, logo as pessoas foram abrigadas ali, né? Muitos desabrigados foram abrigados naquela região e, enfim, acabou-se depois construindo esse condomínio. Então, muitas histórias, né, estão envolvidas naquele espaço, muitas lembranças, muitas memórias. Então, o próprio lugar geográfico ele é bastante interessante, e para as pessoas que estão ali, e mesmo que não estão, é um lugar que acende muitas memórias e de transformações muito radicais naquela região, né? Mas muito bem, então vamos passar para o professor Jader Janer. Nós sempre temos 3 professores, não é? Um externo, então o professor Jader é da Universidade Federal Fluminense. Então, a gente vai passar a palavra para ele. Então, sinta-se à vontade, Jader, para fazer suas considerações sobre o trabalho da Cíntia. Então, obrigado. Então, bom dia a todos e todas, né? Eu espero que vocês estejam bem nesses tempos tão esmagadores, né, que a gente está vivendo. Eu quero muito agradecer, Cíntia, ao convite para estar aqui na sua banca, te reencontrar. Cíntia, tive o prazer de tê-la como estudante lá numa disciplina da UF, na nossa pós, né? Quando eu recebi seu e-mail, foi muito bom. Prazer enorme também te reencontrar, Luiz, né? Eu acho que a última vez, como o Luiz falou, né, nós somos da turma de 2000 do doutorado da UF, né? Somos colegas de turma, e acho que desde 2000, eu defendi em 2003, acho que desde essa época eu nunca mais te encontrei assim, no encontro com calma, como hoje, né? Assim, que a gente pode conversar, né? Então, é um grande prazer. E, claro, você também, Annelise, Elô, né? E encontrar vocês aí nessa faculdade, que é uma faculdade que eu prezo muito, tenho muitos amigos, né? E que reconheço o trabalho fundamental e importante que vocês fazem para a produção, não só acadêmica, mas também aí, né? Os impactos sociais, né? Políticos e econômicos, inclusive também na região aí não só de São Gonçalo, mas também, né? Toda metropolitana aí, né? Então, Cíntia, assim, então, primeiro, assim, quero te dizer que foi um maior prazer ler seu trabalho, também quero te parabenizar pela sua apresentação aí, né? Assim, você deu uma visão bem geral do texto, né? E foi, então, eu fiz algumas anotações aqui, né? E vou segui-las, né? Para também ficar no tempo que mais ou menos uma meia hora, porque nós somos muitas pessoas, né? Então, só para não avançar muito, mas também qualquer coisa eu posso te mandar depois, tá certo? Assim, né? E, na verdade, assim, quando eu terminei de ler seu trabalho, assim, me vieram 3 grandes segmentos nele, sabe? Assim, eu fiquei assim, eu vi que foram 3 grandes movimentos que você faz no trabalho, né? Um primeiro movimento que eu vejo muito ligado à sua história de vida com a cidade, né? Um segundo movimento que, de fato, acho que você faz um bom trabalho ali discutindo as relações da pesquisa com as crianças, né? E o terceiro movimento, que é o próprio movimento da pesquisa, lá né? O segundo é mais metodológico, né? Teórico, e o terceiro mais o movimento ligado mais à própria pesquisa, e como você mesmo colocou, né, os desalinhos que as pesquisas têm, né? Você começa falando nisso, né? Você vai desenrolando ali uma linha que vai se esticando, né? E a linha ali se desalinha por esse momento, né? E de fato a gente está sendo atropelado, Luiz colocou isso, né? Eu também vivi isso com meus orientandos, né? Assim, estou com um doutorando também que
Ele se interrompeu todo o trabalho dele como você, a gente está tendo que redesenhar também as coisas, né? Então, por isso, eu já te parabenizo, porque eu sei de fato que não é fácil terminar um trabalho nessas condições, né? Isso é, por si só, uma vitória, né? E também agradecer aí, né, e dar as boas-vindas a toda a sua família que está aí, que você já foi nos apresentando no início, né? Então, assim, eu começo dizendo, em relação, assim, eu já tinha te falado isso quando você foi lá, teve com a gente lá na UF, né? Da importância da sua pesquisa, né? Assim, né? Em relação a pesquisar a cidade e as crianças, né? A gente sabe que esse tem sido um tema que tem crescido nos estudos do Brasil, né? Mas a gente ainda precisa se dedicar muito a eles, assim, né? Até porque a gente sabe, né, como o Luiz colocou aí na narrativa dele, por exemplo, eu mesmo não conhecia nada desse condomínio, né? Na verdade, eu tenho que confessar para vocês, né? Eu venho conhecendo muito a cidade de São Gonçalo pela FFP, pelos trabalhos que eu vou lendo aí da cidade, e pelas minhas idas, inclusive, agora não tanto, mas quando eu ia, às vezes, para bancas, para alguns trabalhos de formação, né? A gente, quando estava na creche da UF, a gente tinha um trabalho de formação também aí com São Gonçalo, né? E que era exatamente aí na FFP também, que às vezes acontecia, né? Então, assim, é muito importante a gente ver esse tipo de trabalho, porque assim, a gente tem apesar de ter havido, né, um grande movimento dessa lógica, né, de uma urbanização que é mundializada, como você mesmo colocou, né, e você usa o Milton Santos no seu trabalho em alguns momentos, né, o próprio Milton Santos vai mostrar muito isso, né, então acho que a primeira importância do seu trabalho para mim foi esse, né, assim, né, que quando esses grandes movimentos, né, desse grande tempo humano se espacializa, né, ele traz uma espacialização que é muito singular, né, assim, né? Então, assim, ele vai se singularizando, e ele vai dizer assim, né, que um dos grandes objetivos, né, da pesquisa que tenha o espaço, né, como base, né, é olhar para essas espacializações, né, que são essas singularidades, né. Assim, então, assim, aparentemente parece que todas as cidades são iguais, tem sempre a mesma coisa, né, mas é isso, né, quando a gente vai olhando de fato e faz uma pesquisa com entrada pelo viés, né, do espaço, como você fez, né, você vai vendo como que tem marcas que são muito singulares, né, e que às vezes são invisibilizadas em longas narrativas, né, assim, né, não que elas não sejam, não devem ser ignoradas, eu só estou dizendo que o seu trabalho para mim teve esse valor, por exemplo, né, assim, né, você deu visibilidade a uma situação muito específica, né, e que eu acho que por si só já é um trabalho que merece ser aprovado, né? Então, assim, né, eu já quero adiantar isso para você, que mesmo com todos os problemas que você relatou que passou, e você terminou dizendo, não consegui terminar, ainda preciso terminar algumas coisas, né? Mas eu acho que você já terminou muitas coisas, entendeu? Assim, eu acho que sim, você pode até depois voltar a apontar, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, né? Aí eu também não vou te fazer perguntas específicas, não. Você anota aí o que você quiser comentar depois, tá? Tá bom. Então, esse primeiro movimento, né, que eu achei importante no seu trabalho, exatamente dar visibilidade a essas vivências que são invisíveis, né, a essas singularidades espacializadas que se fazem, né, nos espaços urbanos, né, e que muitas vezes, né, são realmente esquecidas ou não vistas, né, por outras lógicas que a gente já está acostumado com os nossos olhares urbanos, né? Ou seja, né, eu acho que o trabalho traz exatamente essas relações espaciais, né, e que mostra muito claramente, eu acho que o seu trabalho tem essa dimensão, né, de mostrar muito claramente como que o espaço ele é uma linguagem axiológica, né, cheia de valores, e que forma de fato o ser humano. Né? Você sabe que essa tem sido uma das maiores brigas minhas, né, quando a gente pensa o campo da infância, da geografia da infância, exatamente esse, né? E aí, nesse caso, ainda mais você pesquisar esse assentamento, né,
E aí, enquanto eu lia teu trabalho, né, assim, eu coloquei aqui assentamentos entre aspas, né, claro, né, aí me fez pensar muito também nas mesmas situações que aconteceram nos outros programas de criações desses espaços para acolher as famílias, sobretudo de classes populares, né? Mas aí eu vejo novamente, né, como que esse tem uma marca muito singular, né? Você mesmo trouxe isso aí, né? E eu acho que essa é uma força que seu trabalho tem, que depois você podia se dedicar um pouquinho mais a ela, em escrever mais sobre isso, né? Sabe, Luiz, assim, acho que tem artigos aí que podem sair, né? Por exemplo, né? Porque, assim, quando você espacializa uma situação como essa, né? Mesmo numa escala micro, né? Fica muito claras as relações hierárquicas que se estabelecem, né? E você traz isso um pouco nas entrelinhas do texto, falou até um pouco aqui mais, eu acho que aí tem um bom material para você trazer, porque junto, assim, a utopia do conceito do recém-chegado nesses espaços, né? Ela é uma utopia que pode ser marcada por uma relação, eu vou resgatar o Tuan, né? Que ele chama de topofilia, né? De um sentimento afetivo, mas também pode ser um topocídio, né? Ou seja, né, que é um conceito também né, que a gente tem na geografia, que é exatamente essa perda dos espaços, né? Assim, né? E muitas vezes é isso que você aporta, né? Muitas vezes o que a gente percebe é que, né, a chegada dessas pessoas nesses locais, né, elas vão acabar criando a entrada dessa coisa numa lógica urbana, sem muitas vezes elas terem um apoio para essa lógica urbana, né? Como você me falou, né, elas passam a pagar condomínio, passam a pagar IPTU, passam a pagar uma série de coisas, né? E que isso às vezes não é pensado, como se fosse simplesmente dar o espaço, né? Então acho que tem tem um debate muito significativo que está na dimensão que você traz da identidade, né? De que significa sair de uma relação topofílica e para uma outra relação, né? Mas também tem toda uma dimensão que está envolvendo outras questões muito sérias e que levam, né, a verdadeira perda desses lugares, também a topocídios, né? Então acho que o seu trabalho aponta para isso, né? Então, o primeiro ponto que eu queria te dizer, assim, eu acho que você tem aí alguns materiais muito importantes para poder desdobrar depois, né? Como eu disse, a primeira parte do trabalho, né, quando você fala das suas andanças nas bibocas, né, e eu achei muito interessante quando foi assim, né, você vem trazendo toda a dimensão do conceito né, traz vários conceitos, traz Benjamin, né, traz aí vai mostrando como que a sua vida aí, né, a vivência humana, de fato, ela é uma geohistória, né. Eu acho que por si só aqui já daria uma dissertação, sabe, assim, se você se dedicasse a ter estudado a tua vida da relação, né, assim, foi muito bom conhecendo a cidade a partir das tuas narrativas, né, e eu achei muito potente também os desenhos que você veio fazendo, né, e essas cartografias bem vividas tuas, né? Por isso que eu falei assim, eu acho que fica muito claro como que, né, a sua vivência vira de fato, né, um compromisso acadêmico, ético, né, em compreender mais a cidade que você vive, né? Então, assim, por isso que eu digo assim, né, eu acho que esse capítulo futuramente você pode, esse primeiro bloco você pode pensar aí, né, depois também como organizá-lo, porque ele dá uma boa estrutura né, como eu falei assim, acho que daria uma autobiografia espacial fantástica, né? E por si só, se você tivesse se dedicado a ela, acho que daria conta de ter feito uma dissertação em cima desse material, né? Uma coisa que também me aponta muito no trabalho assim, e é um ponto que eu acho que são as redes, essa relação, assim, desde que eu
porque, para quem não sabe, eu sou mineiro, né, eu sou de Juiz de Fora, e eu fui trabalhar na UF, quer dizer, eu comecei minha vida mais intensa na UF lá com um dos anos 2000, apesar de já ter morado no Rio na minha infância, mas eu era muito pequeno, né? Mas eu comecei a ter minha vida mais intensa a partir dos anos 2000, quando fui fazer doutorado na UF, e depois fiz a seleção e entrei lá para a universidade, né? E uma das coisas que sempre me chamou muito fortemente a atenção nessa região aí, né, é como que a gente tem aí uma rede urbana, né, que é muito marcada por uma hierarquia urbana, né, assim, né, a gente tem assim você tem uma cidade de Niterói, né, e que tem onde muito do que a gente chamaria assim, né, das funcionalidades urbanas básicas, né, se convergem para lá, né, e que cria muitas vezes o que você chamou de falta no trabalho nas cidades, né, da região metropolitana, né. Isso para mim foi ficando cada vez mais claro à medida que eu me estendia para além de Niterói, por exemplo, quando eu fui dar um trabalho em Itaboraí, né, em outras regiões, eu fui vendo como essas coisas, né. Então, assim, isso é uma coisa muito forte, né, parece assim uma coisa muito singular, né. E é muito interessante também, porque você fala exatamente isso, né, assim, né, e aí uma palavra que eu acho que depois você podia dar uma trabalhada nela no texto, é quando você fala, às vezes, na ideia de uma desorganização, né, do planejamento. Na verdade, é uma organização mesmo, até essas hierarquias, né, elas também são pensadas assim, em termos de hierarquias, né? Então, eu estou dizendo que a gente, quando às vezes fala no planejamento urbano, né, a gente sempre pensa a ideia de um planejamento urbano como sendo algo mais assim, pelo lado positivo, mais qualitativo, né? Mas às vezes o planejamento urbano gera exatamente as desigualdades urbanas, né? E aí eu acho que é um pouco o que acontece muito fortemente nessa região, né? Então, assim, eu acho que você pode, em vez de pensar a ideia de uma desorganização, mostrar que é o contrário, né? É uma organização que gera esse tipo de coisa, porque como você mesmo falou, né, economicamente a cidade continua sendo muito importante, né, para as outras coisas. Quantas pessoas, por exemplo, eu vejo lá na UF, né, que na verdade, né, trabalham em Niterói, deixam, né, a sua vida ali, né, da produção na cidade de Niterói, né, e retornam às vezes só para dormir em São Gonçalo, né, assim, né. Então, às vezes a gente tem essas questões, né. Então, é só um ponto que seria legal de você pensar, porque na verdade, senão parece que é uma questão só da cidade, né? E não é uma questão que está ligada à lógica das regiões metropolitanas, né? Que elas têm, né? E agora, por exemplo, na situação da pandemia, né, a gente vê muito, ficou muito claro, né, por exemplo, você vê a própria vacinação que foi pensada, não foi pensada numa lógica de uma região metropolitana, né, foi pensado como se essas cidades fossem independentes uma das outras, né, assim, né, como se não tivesse ligações, as pessoas não cruzassem fronteiras, né, isso, né. Então, assim, isso é um planejamento urbano, por exemplo, né, assim, né, a questão é qual é o planejamento, né. Mas, então, acho que o seu trabalho também dá força a isso, né. Esse seria, então, para mim, o primeiro grande bloco que eu queria te dizer. O segundo bloco, eu vou tentar para não passar da meia hora, vai exatamente envolver isso que você traz aí, que ficou bem bacana também, da Cruzada das Crianças, né. Eu me lembrei também daquele livro, não sei se você teve, né, contato já, da Cruzada lá do Bertold Brecht, que ele traz também, né, das crianças, que é belíssimo, né. A gente está até organizando um material com os colegas de Santa Catarina agora, aqui em cima desse livro dele, né. E o teu texto, né, faz a gente pensar muito nessa questão das cruzadas contemporâneas, né, essas crianças aí também que são deslocadas, né, por suas famílias por conta, no caso, né, como você traz ali especificamente de questões que são aparentemente naturais, né, chuvas e tal, mas que a gente sabe que está ligado a exatamente essa lógica do planejamento, né. Mas esse segundo capítulo, né, assim, o que eu achei muito, ele tem uma grande força para mim,
né? Porque você vai mostrar muito claramente aí, né? Eu até coloquei entre aspas aqui, assim, né? As mazelas da gente fazer pesquisa, né? Assim, né? E as dificuldades. Então, assim, ficou um bom capítulo que eu achei interessante, porque, né? É como você colocou, às vezes assim, né? Ele é um capítulo interessante para a gente depois mostrar para as pessoas que, né, o planejamento na pesquisa não é algo tão simples, né? À medida em que a gente vai pensando, vai entrando, vai vivenciando, né? E como você mesmo colocou, né? Vai aparecendo os passantes, né? Vai aparecendo aí é, a própria né, a indefinição das crianças, quem seria, quais seriam, né? E aqui você traz também, né, nesse somente segundo bloco, exatamente mais detalhamento desse condomínio, né? Eu até entrei no Google Earth lá para poder ver com mais calma também, para poder olhar, porque eu fiquei, assim, como o Luiz colocou ali, fiquei muito curioso, né, assim, né, para ver. Eu acho que depois, se você puder futuramente trazer um pouco mais de imagens, de mapas, assim, porque mesmo dentro do teu material, às vezes no Google, lá no Google, eu fiquei meio que procurando, porque aparece o bairro, aí aparece o condomínio, né? Aí eu consegui localizar, né? Dentro desse, a partir dessa área aqui, uma área militar, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você traz muitas singularidades desse local, né? Assim, né? E eu fiquei me perguntando, é uma pergunta que eu queria só partilhar com você e com vocês, assim, né? Porque, assim, há um conceito que a gente tem em relação à dimensão do território, que são territórios de contenção, né? O que são os territórios de contenção? É quando você cria, por exemplo, né, em determinadas parcelas do espaço, né, alguns elementos que são elementos reguladores daquele espaço, de tentativa de regular mesmo, né? Eu fiquei me perguntando, quando você fala, né, que junta a esse condomínio, porque isso não é comum acontecer em outros condomínios nessa modalidade, né? Uhum. Aparecem esses equipamentos urbanos que você traz, né? Uhum. E eu fiquei perguntando, né, assim, que medidas isso, né, poderia também, não, né? Mas foi uma pergunta, não é para você responder, não, sabe? Foi um devaneio geográfico aqui mesmo, sabe? Uhum. Assim, né? Que medida seria esse território também de contenção, né? E eu acho que valeria a pena depois, se você, quando você com mais calma, você talvez fazer um mapa mostrando assim, porque você colocou aquelas imagens, né? Colocou 1, 2 e tal, mas o mapa mostrando um pouco a espacialização desses pontos, sabe? Assim, porque eu fiquei curioso para ver eles na totalidade, assim, sabe? Assim, né? Condomínio, né? Em si, né? Então, mas o segundo bloco eu achei que ficou muito interessante por conta disso, né? E me vieram essas questões, tá? E por fim, eu vou tentar ir fechando daqui a pouco, né? Eu achei também, como eu falei, antes disso, né? Nesse material também, eu acho que a escolha, né, pelos livros, né? Vi lá que você, inclusive, chegou a trabalhar com um dos livros que a gente tem, né? Assim, né? Acho que ficou bem interessante também, né? E acho que você levantou alguns materiais, aqueles desenhos ali, que já tem algumas coisas que dá também para você depois tentar dialogar um pouco mais com eles, né? E como você coloca, veio a pandemia, né? E aí na pandemia, né, as coisas se mudam, né? Mas eu acho que mesmo com, né, esse capítulo que você finaliza trazendo era uma escola muito engraçada, né? Eu acho que mesmo com todas as questões que você viveu, né, e com todos esses problemas, assim, fica muito claro, como o Luiz colocou no início da conversa hoje, né, que você tem muitos vestígios, fragmentos, né, indícios, eu coloquei assim, né, mesmo em forma de estilhaço, né, que marcam essas relações das crianças aí, né, com o espaço, né? Eu acho que você tem pontos aí interessantes que você pode desdobrar em materiais, né, futuros,
né? E que mesmo que com toda a situação que você, vou dizer, da pandemia, eu acho que você conseguiu nos dar boas dicas e nos dar bons indícios, né? Eu fiquei uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que futuramente você poderia também pensar, é que, né, quando você coloca que as famílias, né, elas intervêm muito, né, nesse processo final, né, hoje e como você está trabalhando, né, usou como uma das referências a sociologia da infância, né, uma das tensões que se faz dentro do campo da sociologia da infância é exatamente o questionamento que tem sido feito no próprio conceito de agência, né, das crianças, se é possível a gente compreender esse conceito de agência deslocado das suas relações sociais, inclusive familiares, né? Então, eu acho que você tem aí algum material que você futuramente pode entrar e contribuir com esse debate também, tá? Uhum. Porque a gente vê claramente, né, como que a vida das crianças aí também, né, elas são marcadas por uma rede de forças, né? Assim, isso fica muito claro, né? Que são familiares, mas que também são outras que estão ali, né? Nas narrativas que você tem, né? Então, acho que você tem materiais interessantes ali, né? E o ponto para mim muito forte que também vale a pena depois você se dedicar, né? Até aprofundar isso talvez num caminhamento da pesquisa, é esse ponto final que é o significado de ver na fronteira, né? Eu acho que isso é um dado muito importante que a sua pesquisa traz, né? Pode parecer uma coisa simples, né? Mas isso tem sido uma questão muito importante, né? Assim, né? O que significa viver em uma fronteira e numa fronteira que está numa região metropolitana, né? Uhum. Porque isso tem uma questão singular aí também, né? Então, nesse sentido, assim, que eu queria te dizer que eu fiquei com uma curiosidade quando você, depois você puder também comentar, se você chegou a fazer alguma cartografia dos caminhos com as crianças, assim, ou foi só as narrativas mesmo, né? E por fim, eu queria deixar só além das questões, uma última questão para você, né? Que está lá no início do seu trabalho, né? Terminada a sua pesquisa, né, que como você colocou, né, tá num processo, né, de não acabamento, né, mas toda pesquisa é assim mesmo, né? E eu queria então te perguntar uma questão que você faz no início, afinal de contas, depois disso tudo, né, por que pesquisar a cidade e as crianças, as crianças e as crianças na cidade, né? Depois disso, assim, o que você pensa como sendo a grande singularidade, a grande contribuição que a pesquisa trouxe para esse trabalho, tá bom? É isso, parabéns, assim, Luiz, muito obrigado aí, Annelise, Heloísa por terem me ouvido e todo mundo que está aqui, tá bom, Cíntia? Obrigada, professor. Muito obrigado, Jader. Você sempre muito elegante. Verdade. Muito obrigado, viu? Vamos passar, então, agora a palavra para a professora Heloísa Carreiro e depois finalizamos com a Annelise, tá bem? Então, Heloísa, é com você. Olá, gente, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, Cíntia. Então, eu começo, né, agradecendo o convite para estar aqui nesse diálogo efetivo com você, né, nesse diálogo mais de questões que ficam, né, embora a gente já venha dialogando, porque desde que o Colei nasceu, você sempre trouxe contribuições ao Colei. Para quem não sabe, Colei é um coletivo que eu coordeno na FFP, né, que se chama Coletivo de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias e Educação Infantil. Então, Cíntia me ajudou bastante, junto com o Gifordic, a pensar caminhos epistêmicos, né? Eu organizei a minha fala escrita porque eu sou uma pessoa que falo demais, então eu acho que com a fala escrita a gente consegue se sintetizar mais, pelo menos eu ainda me sinto melhor assim do que ir passando pela dissertação, vamos assim dizer, eu fico um tanto mais perdida, né? Então, vou lá, né?
Do meu ponto de vista, a dissertação ela está muito bem organizada, né? Mesmo com a pandemia que a atravessou, né? E a gente consegue perceber que esses atravessamentos estão ali, são fortes, né? Ela consegue ensaiar excelente diálogo com as crianças, considerando que o trabalho de campo foi interrompido por esse evento mundial que entristeceu o mundo e que levou, né, mais de 500 mil de vidas brasileiras, além, né, de aprofundar as nossas desigualdades sociais, né? É interessante que você abre a dissertação, né, em diálogo com um texto literário, a história de uma linha, pensando linhas desalinhadas, ou seja, né, linhas que são vivas e que se movem de acordo com a necessidade do texto literário, né? E aqui no seu trabalho, as linhas que o fizeram nascer também foram se transformando em diálogo com as vozes das crianças, das teorias que te ajudaram a pensar a sua relação com esse tema, que é desafiador e importante para o campo da educação. A relação das infâncias com a cidade, especificamente com a cidade de São Gonçalo. Linhas que se desalinharam e se realinharam, né, no diálogo com os contratempos da sua vida pessoal, acadêmica, de pesquisadora, que conclui, né, que as reflexões, né, as reflexões como pesquisadora, como professora pesquisadora, linhas que precisaram ser editadas, repensadas diante de um evento mundial, né, de acontecimentos que nascem todos os dias, né, com as linhas da vida. Novo dia, nova vida, nova página, nova escrita, e se releando para fazer com que este trabalho, do meu ponto de vista, uma contribuição tão importante aos estudos da sociologia, né? Em termos de estrutura, né, o trabalho tem alguns pontos, um movimento, vamos assim dizer, né, de uma linha que vai, que vem, que segue adiante, que volta, que enlaça, que retoma, que vai se movimentando e que me parecem necessários. Então, por isso que a linha desalinhada, eu vejo também a tua escrita em alguns pontos tentando se realinhar diante de tanta coisa que, apesar do curto tempo que você tem, você consegue construir em termos de pesquisa, em termos de experiência de campo, né? E, nesse sentido, a sua dissertação, né, ela tem linhas que desobedecem o Cronos, vamos assim pensar e dizer, né? Pelo menos nos elementos que você traz da experiência que a gente vivencia com as crianças, a gente sente que ela desobedece o Cronos. Mas isso, né, não tem problema do meu ponto de vista, porque você se alinhou, sobretudo, né, com a oportunidade, você tentou criar um kairos, você fez o que foi possível, você se aproveitou da oportunidade, das experiências, das discussões que você queria trazer e das teorias que você tinha para jogar e mobilizar as linhas que deram a tessitura e fizeram nascer essa dissertação. Entendo que você fez bem esse movimento para mim, sabe? De trazer, cortar, recortar, potencializar em alguns momentos a discussão, apesar de romper com o cronos da experiência vivida. Mas isso foi potente na tessitura do trabalho. Afinal, eu interpreto que esse trabalho está muito bem escrito, né? E a sua escrita desvela esse movimento investigativo que é brincante. Eu gosto muito disso também, né? Você traz uma investigação que é brincante em alguns momentos, eu já falei isso com você. Você brinca de investigar com as crianças, você faz esse movimento de convite para elas, né? Busca dialogar com as múltiplas linguagens. Isso também é uma outra coisa que, para mim, é muito potente nesse trabalho. Você traz a literatura, o desenho, a escrita, a música, a fotografia e o corpo também como linguagem em movimento e em diálogo e em exploração no reconhecimento do condomínio Venda da Cruz. Então, eu acho que, embora possivelmente você tenha pensado em todas as estratégias de pesquisa, né? Porque a gente vê o teu sonho de 2020, 50 e poucos encontros, pegando leve, 20 e poucos, né? Assim, são arquiteturas de sonho, mas que bom que você já tinha ensaiado e já tinha feito essa aproximação
junto do Gifford daquele espaço de pesquisa, né? Que isso também foi o que te deu material, e esse teu olhar e essa tua escuta sensível, né? Te possibilitou construir um material bem interessante. Então, nesse sentido, como leitora, apesar de saber que a tua pesquisa ela tem loops crônicos que não batem, a gente sabe que você fez dela um kairós, fez uma oportunidade muito potente de produzir uma pesquisa potente. Eu li essa experiência, né? E como leitora, como um movimento iônico, eu realmente esqueci da vida enquanto eu estava vivenciando a leitura do teu texto. Na articulação que você faz entre teoria e prática, no diálogo com as questões que te movimentam nesse estudo, e existe ali um lamento dos encontros que não aconteceram, né, por conta da possibilidade, da impossibilidade da continuidade da pandemia. Considerando as perguntas, né, que você mesmo traz no texto, com aquelas que vão nascendo também, enquanto a gente vai lendo o seu trabalho. Mas, apesar de tudo, você conseguiu muito material de campo. Eu acho que se você tivesse tido mais 20 e poucos encontros, como disse o Jader, você estava talvez mais ferrada ainda, né? E olha que o teu material de campo já era denso, isso daqui é um recorte do teu caderno de campo, né? Então, eu acho que você conseguiu potencializar. É claro que você não teve algumas oportunidades que eu vou apontar na leitura que estou fazendo daqui a pouco, né? A gente vai vendo, né, como que aqueles diálogos que você tem com os meninos, meninas e adolescentes, eu vou bater nessa palavra em alguns momentos, do condomínio Venda da Cruz, né? É um lamento fraco diante da pandemia, o importante é a vida. E porque você, de fato, de algum modo, criou um kairós muito oportuno e soube recortar o tempo vivido do seu diário de campo e consegue mostrar um pouco as tensões que envolvem a construção da relação de pertencimento e de identidade com as crianças e adolescentes do condomínio Venda da Cruz, né? Você faz isso, né, quando mostra o movimento das cruzadas históricas das crianças, o movimento dos sem terrinhas, você começa trazendo esses contextos históricos, e aí depois você vai mostrando isso, né, no movimento que você faz, apresentando para a gente como é que nasce aquele condomínio, e aí a gente vai percebendo, né, como é que essas relações, né, das crianças vão se constituindo na relação de pertencimento, de tensão com aquela identidade, com aquele lugar, com a identificação das desigualdades sociais, né, nos modos como os setores estão organizados. Isso, para mim, é isso que o Jader falou, não é aleatório, é de propósito. E isso não sei, me deixa abismada quando isso é construído dentro de um condomínio, né? Então, assim, tem uma intenção política clara ali, né? No movimento, né, de cuidado coletivo, né, entre as crianças e os adolescentes do condomínio Venda da Cruz, né? Quando o tiroteio acontece, os adolescentes param de dançar no mesmo momento para cuidar de você e das crianças, né? Então, nas classes populares, né, como que tem esse movimento de cuidar que é coletivo? E nas indagações que você vai fazendo, né, sobre o direito, a política pública, né, a segurança pública, né, e é bem interessante, né, porque se a gente pega o avesso dessa indagação que você faz, que é interessante, né, a segurança pública, né, a gente se encontra que muitas vezes é exatamente a segurança pública que provoca o tiroteio, que provoca a desarmonia e que é um estupim a mais, não estou dizendo que é sempre, mas ela muitas vezes é um estupim a mais. Então, é por isso que eu entendo o seu lamento no sentido assim, se eu pudesse voltar lá e saber, né, como é que as crianças têm essa relação com essa guarda, que já te estranhava, que te olhou de modo esquisito, né? Que você esperava o convite, eu já te falei por isso, mas também porque você não se ofereceu para... E aí, a gente queria conhecer, dá para conhecer um disso daí? Então, são coisas que ficaram no sonho da arquitetura dessa pesquisa, né? Mas foi o que foi possível, o que você traz do meu ponto de vista, né, muito potente, né? A identificação, né, da experiência das cenas de barraco. E eu gosto disso, que como o condomínio está organizado por um marcador de classe, e eu vou dizer um marcador mais ou menos assim, mas as crianças conseguem identificar que é um marcador de classe ali, barraco está na condição humana.
Barraco tem no condomínio 1, 2 e 3, mas tem ali no condomínio 4 e 5 por motivos diferentes. Mas barraco, essa coisa da briga, então, essa questão da micropolítica, né? Se eu brigo pelo meu marido ou se eu brigo pela vaga do carro, tem barraco ali, tem barraco aqui. Então, as crianças conseguem identificar esse elemento da tensão como um elemento da questão humana, né? Eu gosto muito quando você faz essa passagem e aí as crianças te mostram que também tem barraco ali naquele condomínio, nos setores 4 e 5, que me parece um condomínio dentro de um condomínio, sabe? Quando a gente tem essa leitura, parece que são geografias dentro das geografias, né? Talvez Jader se apropria mais disso, mas aquilo não é aleatório, né? Eu gosto quando o Jader traz essa coisa, né? É de propósito, tem elementos ali. É claro que tem uma singularidade de alguns aparelhos do Estado ali dentro, que são colocados, e aí realmente é interessante essa proposta que o Jader faz de trazer um mapa mostrando onde estão localizados esses aparelhos do Estado, né? As tensões, né, que envolvem a obra do parquinho, elas são mirabolantes do meu ponto de vista, né? Porque, ao mesmo tempo, o parquinho, aí eu não sei se ele está dentro do coreto, porque me parece que ele está lá dentro do setor 4 e 5, não é isso? Não. E aí, eu fico vendo que isso aparece ali na tua conversa das crianças, a briga, porque a obra está demorando demais, né? E o desfecho desse evento na pesquisa eu acho maravilhoso, né? Aonde tem um momento que o filho, né, do síndico, ele consegue se defender sem você. Ele diz assim, olha, peraí, gente, o síndico é o meu pai. E aí as crianças resolvem se organizar junto com esse menino para pensar uma articulação, para pensar, né, caminhos onde esse parquinho realmente possa voltar a funcionar. E mesmo a gente sabendo que são crianças, que aí, esse é um outro movimento político que é interessante na tua pesquisa e que ele está ali atravessado com as crianças, né? Elas se articulam para o parquinho voltar a funcionar, sabendo que o parquinho não é um bem comum, assim como a quadra também não é um bem comum, ela pertence ao batalhão, né? E aí eu fico pensando assim, né? Imaginemos, né? Porque a gente aí vai imaginar, porque você não teve tempo de voltar e investigar, né? Que essas crianças, né, elas criam estratégias de uso, né, além dos convites, que são dos moradores, além de estar com o condomínio em dia, né, talvez o CRAS também fosse uma porta de entrada para esse parquinho, para desenvolver atividades lá, e daí a reivindicação dela de que o parquinho volte logo a funcionar, né. Aí a gente pensa, né, que esses moradores, né, talvez o CRAS ou a escola ou a UMEI que tem lá dentro, né, fossem as formas de passagem das crianças acessarem talvez esse parquinho, eu não sei. E ali a gente tem esses serviços públicos manifestos, né? Isso é bem interessante, né? É como se estávamos conversando sobre isso, eu vi que Beatriz estava presente, né? É como se, assim, para aquelas pessoas não saiam dali de dentro, fiquem ali o máximo possível geograficamente, né? Então, tem intencionalidades nessa produção desse condomínio, né? E que você traz na argumentação do seu texto, né? Que a assistente social identifica quem é que faz mais uso desses serviços, pelo menos do CRAS, né? Porque o condomínio também, né, ele é uma tentativa catastrófica de reparação do governo, né, das questões naturais que aconteceram entre os anos de 2010 e 2016. Eu vou dizer catastrófica porque as famílias têm que passar a assumir uma dívida, ou seja, Minha Casa Minha Vida, ele não é, a família, o governo para de pagar o aluguel social e transfere para a família, né, essa compra, essa aquisição desse condomínio. Então, isso é uma questão, assim, que me deixa tão absurda, e aí é claro que a gente vê que talvez esse movimento de circulação das crianças, e em diálogos paralelos com você, eu já identifiquei isso, né, as famílias começam, como você traz também no texto, a alugar, a vender, vender não pode, porque é um condomínio Minha Casa Minha Vida, mas elas criam outras estratégias para se livrar daquilo que é um fardo, do qual antes ela não tinha. Então, é uma jogada muito perversa do governo, né? E aí,
a gente vai vendo, né, como é que o governo se mobiliza diante dessas ausências de planejamento urbano, ou, como o Jader trouxe aí, um planejamento que é intencional, onde eu quero deixar determinados grupos, né? O governo transfere isso para a população, né? Eu gosto dos autoquestionamentos que você faz em relação ao comprometimento das crianças, né, com as atividades da pesquisa, considerando que também você cancelava os encontros, né? E aí você se questiona se isso também não afeta o compromisso, né? O quanto que isso pode ter afetado a manutenção, pelo menos, de um grupo infantil de adolescentes, né? Mas nesse autoquestionamento, né, me parece que, para além da questão de identidade e pertencimento, né, há questões, né, que são importantes no teu trabalho e que são os desafios à pesquisa com sujeitos, né, sejam eles adultos ou crianças, em contextos urbanos. Aí, quais são, do meu ponto de vista, os desafios? Primeiro, o enfrentamento dos desafios de pesquisar, né, muitas vezes sem a privacidade, o que para você não é problema nenhum. Tem sempre alguém te olhando, te escutando, te observando, e se você não tem nada a esconder, isso não é uma questão para você, mas também essa condição de estar sempre gente passando, gente escutando, e o que levam, né, daquilo que escutam das conversas que você tem com a criança, né? O enfrentamento que você tem das tensões, né, da autorização, consentimento e assentimento também das pesquisas, né, e dos sujeitos, né, quando a gente pensa que atender agora a exigência da CAPES, né, que anda balizando e também controlando, né, com seus conselhos de éticas institucionais, né, as pesquisas, né. E aí a gente vai dizer que tem uma particularidade com quem pesquisa em contextos urbanos. Isso é muito difícil atender, porque a gente está trabalhando com esses sujeitos, atender essas burocracias, né, que estão ali de passagem, né. Então é difícil seguir esses protocolos, né? Isso também nos invoca muito a questionar. O Grupo S estava discutindo na Assembleia, né, um dos elementos. Eu acho ainda importantíssima essa discussão sobre a ética e as questões que envolvem a pesquisa com crianças. Quem pesquisa em contexto urbano, isso fica muito difícil fechar, isso fica muito difícil de atrelar, né? Quando você está dentro de uma escola, isso é fácil conseguir esses elementos que a burocracia pede, mas quando você está em contexto urbano, que você trabalha com sujeitos de passagens, embora essas pesquisas estejam em crescimento, eu acho que elas não estão tão potentes já, exatamente pela dificuldade da gente, às vezes, atender os protocolos de exigência dessas autorizações, né? Contudo, né, você vai pesquisando nesses contextos urbanos, né? Isso lhe provoca, né? Pesquisar em contextos urbanos aí lhe provoca inevitavelmente, né, a trabalhar com linhas desalinhadas. Por isso que eu peguei essa coisa das linhas desalinhadas, porque assim, poucas pessoas se sustentam conosco do começo ao fim no diálogo, a não ser que você faça pesquisas que sejam um episódio, um evento pontual, né? Então, isso é um desafio para quem pesquisa em contextos urbanos, né? E também é difícil, né, a situação quando você pergunta para as crianças, que você que pesquisa, né, identidade e pertencimento, as crianças dizem assim, a gente quer o nosso nome. Mas aí você tem uma interrupção de uma mãe que diz assim, eu quero que a pesquisa pare. E aí aquela criança que queria o seu nome na pesquisa vira o menino pesquisador. Então, assim, como é que também tem essas tensões, né, da produção da pesquisa que estão ali envolvendo nesse jogo em respeito à mãe, que juridicamente é a pessoa que dá a resposta final. O menino pode querer que o nome dele apareça na pesquisa, mas é a mãe que bate o martelo em relação a isso. Eu gostei do movimento que você traz, né, das experiências, né, com as crianças com as quais você vai trabalhando virtualmente e, ao mesmo tempo, como essas crianças vão te fazendo pensar de um modo saudosismo, hipotético, né, o que as crianças da Venda da Cruz estão passando, né? E aí eu acho interessante, né, uma escrita que você sai de um ponto de uma escrita que seria supostamente solitária.
Eu acho que escrever com essas crianças e com aquelas professoras, eu vou dizer supostamente que a gente nunca está solitário, né? A gente tem as vozes dos teóricos e a gente tem as vozes dos recortes de eventos de pesquisa que você tem com as crianças e os adolescentes lá no condomínio Venda da Cruz, né? E aí eu vou dizer assim, dramatizando bem, eu quero te dizer que você conseguiu, né, criar, né, você não conseguiu, na verdade, criar aquilo que algumas pesquisas fazem, que é um encontro rapidinho com os sujeitos para dar conta de resolver um problema, uma linha desalinhada, né? Então, assim, linhas desalinhadas no teu texto ficaram, porque você não pôde, durante a pandemia, ir lá saber assim, deixa eu ligar essa linha com essa linha. Não, isso para você não era possível, né? Apesar de virtualmente você até ter tentado, né? Mas não rolou, porque um adulto te disse, não, chega, desliga esse telefone, disse isso para o menino. Então, o menino precisa obedecer e você, eticamente, né, precisa respeitar, né? E aí, como é que você ficou sonhando e mobilizando estratégias que iria desenvolver, né? Então, para não escrever, eu acho que tão sozinha, você nos apresenta sua condição inesperada, né, de pesquisadora na pandemia, que é também ser professora virtual. O que merece, né, o que me parece um presente, porque você sai da solidão e finaliza os seus trabalhos com o ruído dessas experiências que te atravessam, como escritora, como pesquisadora, como professora que está concluindo o seu mestrado. Eu penso que o tema ele é muito potente, que o trabalho traz uma contribuição, né, muito significativa ao campo, e eu espero que você possa voltar ao condomínio Venda da Cruz, né, ao menos para saber quem ainda está lá, ao menos para saber, né, como é que eles enfrentaram a pandemia, né, porque possivelmente muitos precisaram sair de lá, com esse agravamento da situação do desemprego, e mesmo sabendo que das tensões que há, que as famílias das classes populares não puderam dar pausa na sua vida de tudo, ou trabalhar virtualmente, né, tem elementos aí que eu acho, e sobretudo, né, eu acho que você ir lá para contar, né, como o seu trabalho se viu obrigado a terminar, né? Apresentar as descobertas que você fez, considerando os encontros que aconteceram, né? Sobre a relação de identidades e pertencimento das crianças e dos adolescentes. Vou dizer de novo, repara que eu estou falando adolescentes, porque eu acho que você deveria de incorporar adolescentes no título, porque os adolescentes, eles estão como vozes que conversam e que ressoam no seu texto. E aí eu trago duas questões, que eu não sei se são bem questões. Fazer questão, para mim, é um desafio. A gente já conversou muito privadamente sobre isso, mas eu tentei trazer duas questões, né? A primeira é essa. O que você acha de incorporar a palavra adolescente no título? Por quê? Né? Aí eu fico perguntando assim, por que você quer recortar criança, né? A adolescência é a idade limítrofe entre o ser adulto e ser criança. E nas classes populares, elas costumam cuidar dos irmãos mais novos, né? Inclusive, aparece isso na tua pesquisa, né? A menina, a adolescente, que encoraja a irmã mais nova a ir pesquisar com você. Mas, ao fazer isso, ela também é sujeito da pesquisa, porque ela empurra uma outra para a pesquisa. A outra questão que eu trago eu acho interessante, né, que quando você informa, né, algumas crianças a cartografia em que elas estão como um ponto limítrofe, o CVC está entre São Gonçalo e Niterói, isso no mapa como estático, Jader, pode me bater se eu estiver falando bobagem, no mapa como estático, né? Mas o lugar do condomínio é realmente, aí eu quero pensar esse lugar do limite, né, como um outro lugar, né? Mas como uma questão, né, para a questão que você traz, né, que é o estudo das identidades, pertencimentos infantis, né, no condomínio, logo a cidade tem muitas variáveis que podem dar a elas a relação de pertencimento a Niterói, porque elas podem ter deslocamentos cotidianos para compra, para visitar parentes, que sejam mais vinculadas a Niterói. E, portanto, assim, não é uma rua que marca a minha experiência de pertencimento e de identidade
com o lado de cá, de São Gonçalo. Embora eu entenda a tua argumentação, é brilhante, é importante, né, essa afirmação das identidades de São Gonçalo. Eu já conversei com muitos estudantes da FFP e eles dizem que dependendo de onde e para quem, eles falam que moram em Niterói ou em São Gonçalo, porque isso, inclusive, tem a ver se aceita ou não no emprego. Tem esses atravessamentos. Então, o pertencimento, essa coisa está no jogo, mas o condomínio, ele realmente está num limítrofe, é uma rua que divide entre lá e cá. Então, eu acho que essas experiências de andanças pelo mundo das crianças, né, ali, elas podem dar a sensação de que elas pertençam mais, em alguns momentos, a Niterói. E você, por exemplo, me disse que mesmo pertencendo nesse momento, outro dia eu brinquei com você, mas você também foi embora para Niterói, né? Aí você disse assim, mas eu continuo fazendo tudo em São Gonçalo, que é mais barato. Olha, uma questão econômica. Então, também muita gente de Niterói sabe que algumas coisas, como dentista, por exemplo, vou dizer dentista, que foi uma coisa que enquanto eu estava na FFP eu cacei, muito mais barato em São Gonçalo. E é uma diferença, assim, absurda o preço, né, para a gente pensar. Então, quando você mostra aquela foto, que ela é estática, né, as crianças ficam assim, nossa, mas é grande assim? É porque eu acho que essa experiência é a mesma do mapa. O mapa é limítrofe, mas assim, ele não marca de verdade o pertencimento. A foto também, ela traz essa coisa, porque aí você pergunta às crianças, mas vocês nunca atravessaram do outro lado? E elas te dizem assim, a gente já viu do outro lado, mas é que você consegue pegar uma foto sem aquele movimento de ruas, de gente, de ônibus passando. Então, a sensação de leitura das crianças daquele instrumento, daquela linguagem da fotografia, é de que a fachada do condomínio é muito maior do que elas imaginaram. E olha que elas estão olhando uma fotografia, mas mexe com a relação e a percepção de dimensão. Então, foi isso que eu trouxe do teu trabalho. Agradecer à banca, ao Luiz Fernando, ao Jader, a Annelice, a todos que estão aqui, né, pela escuta, e te parabenizar, né? Eu trouxe essas duas questões, mas sabendo que você teve que trabalhar com linhas desalinhadas, e que mesmo linhas desalinhadas, o avesso ficou lindo pra caramba, o direito e o avesso, porque a gente consegue compreender o que você escreveu e o que você não escreveu porque não escreveu. Obrigada, Elô. Muito gentil suas palavras e uma gratidão enorme, porque você sabe que você também era sujeito na escrita desse trabalho. Eu não estava sozinha, porque também tinha mais as crianças, os autores, as experiências com as crianças, mas você também esteve bastante presente, e isso foi muito importante, significativo. Muito obrigada, tá? Olha, obrigado, Heloísa, não apenas pela participação, pela sua contribuição aqui agora, mas pela contribuição que você, ao longo desse tempo, deu ao trabalho da Cíntia, né? Uhum. Foi muito importante essa conexão que ela teve com você, com o grupo de pesquisa que você lidera. Então, eu queria agradecer isso também, essencial para esse trabalho chegar aqui, viu? Muito obrigado, Heloísa. Bom, eu vou passar agora para a professora Annelice Ribeto. Obrigada, Luiz. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Jader, Heloísa, Luiz Fernando. Bom, primeiro dizer da minha alegria de continuar na banca da Cíntia. Eu quero dizer que acompanho Cíntia de perto desde a graduação em pedagogia na FPP, mas particularmente na sua trajetória no mestrado, acompanho Cíntia desde o seminário de pesquisa, né? Vejo que tem outras pessoas aqui, estava a Danusa, a Adriele, que participaram de nossa disciplina de pesquisa, e eu tenho trazido muito esse dado para as bancas de defesa que eu participei esse ano, que foram muitas dessa turma,
né? Era uma turma de uns 12 estudantes, eu tenho participado de umas 6 ou 7 bancas de defesa de dissertação. E nessa disciplina, que é a disciplina de seminário de pesquisa, acompanhei a primeira versão do trabalho das hoje mestras, entre elas, Cíntia, né? Foi uma disciplina muito especial, muito importante, porque foi uma disciplina pensada para trabalhar junto com Jaqueline, e, infelizmente, nós começamos essa disciplina já sem Jaqueline, ela em processo de hospitalização, né? E acompanhamos toda a situação da Jaque juntas, né? Os 12 estudantes e eu acompanhando a Jaqueline nesse processo. Então, eu acho que foi uma experiência muito marcante na turma, na disciplina, e inclusive no próprio trabalho de pesquisa do mestrandos desse ano, né? E queria trazer, então, também a lembrança de Jaqueline para essa banca, que foi a última turma que Jaqueline recebeu, né? Bom, dito isto, é isso. Eu, então, acompanho, e já falei muito do texto da pesquisa da Cíntia, na disciplina de pesquisa e também na qualificação. Eu estava revisando um pouco os apontamentos da qualificação para ver o que eu ia falar na defesa de mestrado, né? E é muito curto o que eu tenho agora para falar, né? Agradeço enormemente ter estado na banca junto com Jader, que é uma pessoa que conseguiu acompanhar os movimentos dessas infâncias e das geografias, e da Elo, que também é do campo da educação infantil, trabalha com crianças, pesquisa com crianças. Então, o meu olhar foi um olhar muito mais situado em toda a produção metodológica do trabalho, metodológica e escriturística, que é um pouco aquilo que me ocupa nas minhas pesquisas também, né? Essa preocupação com o modo de fazer pesquisa, as maneiras de fazer pesquisa e a forma em que narramos a pesquisa. Então, eu vou ler, é só uma folhinha, está aqui, depois eu vou passar para a Cíntia e para a Luiz, né? E eu queria dizer que eu li a dissertação da Cíntia junto com um presente que chegou para mim dela, pelos correios, e que foi um livro de literatura infantil chamado A Menina que Parou o Trânsito. Então, eu fiz uma composição entre esses textos que tem a ver com esse percurso da Cíntia, né? Então, só uma folhinha de reconhecimento de sua trajetória na FP, particularmente no mestrado. Cíntia é uma menina que parou o trânsito, pedalou e driblou os carros, as pedras, encontrou brechas, acolheu atalhos, foi pelas ruazinhas laterais, atravessou avenidas na FP. A sua pesquisa de mestrado como forças expressivas, as suas bibocas escriturísticas nada mais são que sua bicicleta, aquela velha e alegre montagem de texturas e materiais diversos que permitiram que você tenha se deslocado, andado e se desterritorializado mais de uma vez na pesquisa. Cíntia é uma menina que parou o trânsito. Parou quando quis saber com as infâncias o que se passa na encruzilhada da migração local de um condomínio popular. O que há nessas infâncias que Cíntia quer atravessar bicicleteando? Identidades e pertencimientos que são interpelados, producidas e problematizados a partir das bibocas gonçalenses como um caminho de pesquisa, relacionando os entrecruzamentos de diferentes atalhos investigativos que se mantêm marginais e que não necessitam do reconhecimento da pesquisa majoritária para se tornar aquilo que tem força para narrar. A vida que se passa enquanto achamos que nada passa, o cotidiano. Cíntia é uma menina trapeira que parou o trânsito. Desenhou,
cartografou, mapeou, andou, voltou o caminho andado, caminhando para trás, abandonou trajetos, mas forjou uma trajetória montada na bicicleta que ela começou a forjar com coletivos, principalmente com o Chifordic, coletivo do qual Cíntia se moveu, mas soube preservar a linha singular que teceu com outros. Lindo de ver. Cíntia, uma menina que parou o trânsito com uma forte dissertação que terá, sem dúvidas, uma acolhida meninada com as crianças que participaram como meninas e meninos pesquisadores dessa bicicleteada. Graças. Obrigada, professora. Fiquei emocionada. Não foi um caminho fácil mesmo, não, né? Foram muitos interditos e acabaram também acontecendo perdas nesse caminho. Engraçado que hoje de manhã minha sogra me veio à cabeça, não poderia deixar de ser diferente, que ela sempre dizia: nossa, mas essa minha nora é tão estudiosa, você não vai vir na minha casa, você está estudando, você vai viajar, você vai apresentar trabalho, ai, minha nora é estudiosa, depois me conta, compra uma roupa bonita para apresentar o trabalho, faz o cabelo. E ela sempre... Ela foi alfabetizadora durante anos, né? E desde que contei que da pedagogia, ela ficou ali me acompanhando e narrando suas experiências para mim, e aí chegou um tempo da faculdade que ela começou a dizer: me conta se eu estou certa, eu vi isso numa prova, eu vi aquilo numa prova, como se pudesse eu, né, deixar de respeitar toda aquela experiência que ela teve com mais de 30 anos como alfabetizadora e como educadora de crianças. Então, assim, hoje eu acordei com ela, me chamando no sonho. E aí eu falei: pode deixar, velhinha, aqui. Eu vou fazer tudo direitinho. E ser uma menina estudiosa, como você sempre fala, né? Mas, assim, também foi um tempo de afeto e que eu pude também compartilhar, né, com a minha família, mesmo de longe, com as colegas e colegas do mestrado, porque todos nós passamos por isso, né, com as moças maravilhosas do Gifordic, com professoras e professores que me acompanham desde a graduação, né, então, tanto o professor Luiz Fernando, a Annelise, a Heloísa, a Bruna, que está aqui, e o professor Jader também foi um presente na disciplina de mestrado, né? Eu quis... quando falaram, pode fazer uma disciplina fora, aí eu saí correndo, fui procurar logo na UF, porque, inclusive, nas conversas junto com a Heloísa, com a professora Maria Tereza, saber do trabalho do professor Jader, isso me deixou muito curiosa, e aí eu queria chegar lá e saber um pouquinho também, beber dessa fonte. Então, foi uma disciplina também que foi muito... importante, eu acho, nesse mestrado para mim. E, então, aqui também tem colegas de graduação, família, e colegas do antigo grupo de pesquisa, dos novos grupos de pesquisa, né, porque então também entrei em contato com esse grupo de pesquisa do professor Luiz Fernando, e do colei que eu já vinha participando sempre timidamente, mas aí, nesse processo, eu me envolvi mais durante esse ano, então as meninas também são maravilhosas, generosas, e aí eu acho que todos esses desvios me colocaram nesse lugar, assim, de privilégio, porque, então, eu acabei me envolvendo com muito mais pessoas do que se talvez eu tivesse ali andado num caminho reto, né? E não é assim urbano. Bom, eu sempre não achei muito gratificante isso no urbano, né? Porque em São Gonçalo nós temos 2 vias principais, e o resto é tudo periferia, e eu gostava sempre de andar pelas bibocas, e isso é por causa da minha mãe, né? Um dos eventos que eu vivia com a minha mãe era levar a minha mãe para votar. A gente morava no bairro Trindade, ela votava lá no centro, no Porto da Pedra, depois do centro, e ela nunca quis trocar o título dela, e aí, quando chegava a época de eleição, assim que eu comecei a dirigir, era eu quem levava ela para votar. E
aí o trânsito nas vias principais ficava caótico. Então, eu sempre ia pelos caminhos alternativos. E mamãe falava, lá vai Cíntia, as bibocas dela, Cíntia e suas bibocas. E isso, para mim, num tempo tão uma relação tão afetiva, né? O que é marginalizado, o que é deixado ali, que acaba sendo invisibilizado, mas eram as bibocas que eu curtia, né? Tinham buracos, talvez a vista não fosse tão melhor, mas eu me sentia tão segura e tão satisfeita de ir descobrindo novos caminhos que eu preferia andar pelas bibocas, e minha mãe, então, tinha que ficar ali andando. A gente tinha que andar mais tempo, a gente tinha que cair em buraco, passar em mais quebra-molas, mas eram pelas bibocas que a gente passava. E aí eu fui me encontrando nessas bibocas como pesquisadora, né? E aí eu quero continuar assim, professor Jader, por que as crianças e por que as crianças na cidade, né? E eu acho que em especial a cidade de São Gonçalo, porque eu fui uma criança que teve essa alfabetização espacial ali, essa convivência com esse espaço, e sim, isso me afetou de uma maneira muito viva, que eu tenho isso, né? Quando a Elô fala, você foi morar em Niterói. Eu, curiosamente, não escolhi morar em Niterói, eu tive que sair por razões múltiplas da casa onde eu morava em São Gonçalo, e acabou que eu vim para perto da minha sogra, né? Então, em Niterói, no mesmo quarteirão, inclusive. E aí, enfim, minha mãe já não era mais viva, eu falei, não, tudo bem, falei para o meu marido, agora a gente pode ir para perto da sua mãe, ficar lá um pouco, com sua mãe, com seu pai, e aí, assim, a gente veio para Niterói, mas eu continuo convivendo muito com a cidade de São Gonçalo, sim, eu faço minhas compras lá, sempre que tem, o custo de vida em Niterói é altíssimo, né? Em São Gonçalo é bem melhor, e aí, assim, e minha família que convive lá, né? Não vou agora por conta da pandemia, mas ainda continuo convivendo e tudo. Então, assim, é uma cidade que tem, sim, as suas questões, né? Especialmente por conta dessa tensão, né, professor? Achei também muito interessante, porque eu não tinha pensado nisso, embora eu saiba que sempre houve essa tensão política e econômica, né, histórica entre Niterói e São Gonçalo, né? Mas sim, é claro que é interessante deixar São Gonçalo como esse lugar da falta, né? Então, para também continuar servindo, né, a serviço, inclusive. E aí, assim, mas nunca pensei disso, né, eu pensava essa desorganização com o entre parênteses, por isso, mas nunca pensava numa organização, assim, realmente, né, eu concordo. E, então, foram experiências que elas foram duras em muitos momentos, mas que elas também foram constitutivas desse sujeito que eu sou, ainda vou continuar sendo, né? Porque é isso. A professora Nerice me chamou a atenção, o título primeiro do trabalho era identidade e pertencimento, então na qualificação ela disse, por que identidade? Vai estudar melhor esse conceito, não são identidades, e é isso, são essas identidades, né, e esses pertencimentos que são, sim, transitórios, né, Elô, concordo com você, é isso mesmo, eles são transitórios, e eles são políticos, inclusive, né, porque se me cabe ser niteroense ou gonçalense, dependendo de que... Inclusive, eu sou nascida em Niterói, tá, gente? Foi só uma questão mesmo de nascimento. A mãe veio aqui me ter, depois voltou para casa lá em Lagoinha. E aí, assim, então, assim, se é uma questão de escolha, também é uma questão política, né? Esses pertencimentos e essas identidades. Mas é por isso que eu acho importante, professor. É fundamental, especialmente numa cidade como São Gonçalo, que parece que a história tem que ficar escondida, né? E que a gente precisa historicizar a vida dessas pessoas, porque são pessoas extremamente trabalhadoras, foram pessoas com as quais eu cresci, né? Enquanto em Niterói já se fazia festa todos os dias da semana, em São Gonçalo a gente tinha que namorar quarta, sexta e sábado e domingo até mais cedo, porque segunda era dia de trabalho. Então, isso é muito forte, né? Isso marca muito a minha identidade de gonçalense, apesar de eu ter nascido em Niterói, né? Então, eu agradeço à banca, as contribuições, agradeço também
os diálogos, né, e essa experiência formativa, porque é uma experiência que é visceral, ela nos arranca mesmo, né? Desloca do lugar, não tem como, e vi colegas passando por isso, e você lembrou da Danusa e da Adriele, professora, então, foi assim, ó, agarrada uma daqui, outra daí, porque é isso, a gente também tem que escolher nossas redes de solidariedade para passar por tantas transformações que a gente passa nesse processo de mestrado, então, me alegra muito poder compartilhar com vocês, obrigada. Eu quero agradecer a fala da Nelice, muito obrigado, e também a fala da Cíntia. Eu pensei o seguinte, como nós temos cerca de 20 pessoas aqui na sala, eu coloquei no chat uma sala que já está aberta. Então, talvez nós 4 pudéssemos... eu não, acho que nem precisa sair daqui. Porque ele vai criar... Quando vocês entrarem, eu acho que ele vai abrir o navegador aí de novo. É só a gente desligar o som e a nossa câmera. E a gente vai lá para essa sala. Pode ser? Porque é melhor, porque senão vai sair todo mundo, depois tem que entrar todo mundo. Antes de vocês irem, eu só gostaria de pedir a gentileza de ler a carta que coletivamente escrevi com a turma lá da escola, porque eu acho que é uma carta que fala tanto dos nossos humores e emoções desses tempos pandêmicos, e também foi uma construção muito significativa para mim, junto às crianças, porque isso foi feito em encontros de Zap, que eram os possíveis que a gente tinha no início do ano. Pode ser? É rápida. Tudo bem? Sonhos de crianças pesquisadeiras. Em uma linda tarde do mês de fevereiro, uma turma muito esperta se reencontra para viver as aprendizagens do ano de 2021. Acontece que essa mesma turma passou um ano sinistro, quase uma história de terror com um monstro chamado Corona. O que ele tinha de pequeno, tinha de fatal. No primeiro encontro, as crianças lembraram que houve um dia em que a gente podia ficar perto, conversar, interagir, e ficávamos felizes, mas esse corona chegou e tivemos que nos separar. O grande problema é que nós não podíamos nos falar ou brincar sem ser de longe por conta do corona, mas achamos um jeito de nos comunicar. Nós conversávamos em encontros virtuais e conseguíamos nos ver com chamadas de vídeo, o que era bom. Pelo menos podíamos ver os amigos e a professora, brincar e nos divertir. Então, com esse jeito de nos comunicar, a gente pôde se falar e estudar com maior facilidade. Muitas crianças como nós não puderam mais, mas desde março de 2020, brincar na escola e no recreio. Levamos tudo de bom e de ruim que 2020 nos deu. Todas as coisas que vivemos nos serviram de aprendizado, tornaram-nos o que hoje somos em 2021. De tudo sentimos falta, do que foi perdido com o ano que passou, temos esperança que tudo vai melhorar e que possamos voltar a brincar igual no passado. Esperamos que o ano de 2021 seja melhor que o que passou, já que foi um ano difícil para toda a humanidade, como continua sendo esse ano. Mal podemos sair de casa, pois uma coisa tão pequena tem um perigo tão grande. Mudamos nosso jeito de vida para o corona deter e voltarmos como antes. Estávamos sonhando com um ano que está começando. No nosso sonho, desejávamos que o corona acabasse e que a gente pudesse voltar para a escola, para brincar, estudar e conhecermos a nossa professora. Poderíamos conversar, voltar a estudar, porque a escola é um lugar onde a gente pode aprender, se entrosar, realizando nossos sonhos de voltar a uma vida brincante, como gostam as crianças. Foi uma experiência muito emocionante para mim, essas crianças trazerem tantas coisas assim, tantas emoções que eu acho que não está só aqui em casa, eu já tive em outras conversas, né? A gente vem vivendo ultimamente. Então, mas é um jeito da gente também manter a esperança de
de continuar, né? Uma utopia, não do que algo que não vai acontecer, mas algo que nos aponta lá na frente e a gente quer perseguir. Então, me alegra muito poder estar aqui com essas pessoas, porque tiveram outras que eu gostaria que tivesse agora e que não puderam mais estar. Então, obrigada. Ok, parabéns, Cíntia. Agora, eu e Anne já entramos na outra sala e a gente vai ter que sair daqui, porque senão vai bater o som. A gente sai aqui e entra lá. Eu estou dizendo só os membros da banca, ok? Porque senão acho que não vai dar certo. Depois a gente entra aqui de novo. Tá joia, professor. A banca já voltou. Viu como a gente se organizou direitinho? Professor, a gente estava aqui né? naquela conversa de corredor enquanto vocês não estavam, né? Porque também a gente tem que viver essa experiência também, né? Pena que não tem um café, um bolinho de milho, Era né? isso que a gente estava conversando aqui, olha. Mas fazer o quê, né? Bom, então vamos lá, está esperando a Anne já está aqui. Aí está todo mundo aí, vocês são rápidas e faceiras. Bom, então, olha, eu vou ler o trecho, não é, da ata. Então, aos 12 dias do mês de julho, reuniu-se por videoconferência a comissão examinadora, constituída pelos professores doutores Luiz Fernando Conde Sangeni, Jader Janer Moreira Lopes, Anelice Astride Ribeto, Heloísa Josiele Santos Carreiro, para julgar a apresentação e a defesa da supracitada dissertação. Atendidas as exigências regulamentares, a comissão examinadora decidiu pela aprovação da dissertação da mestranda e deu destaques à contribuição ao campo da pesquisa dos estudos da cidade, especificamente da cidade de São Gonçalo, bem como a metodologia singular utilizada e o cuidado com a composição do texto da pesquisa, que transita entre o rigor do texto acadêmico e a mescla com outros recursos, tais como desenhos, fotografias, mapas, literatura, etc. A banca sugere mudança do título da dissertação, incluindo o termo adolescência, acrescido ao de infância. Sugere ainda a publicação da dissertação em forma de artigos para periódicos. Então, Cíntia, aprovadíssima e parabéns! Ei, parabéns! Agora pode bater palmas, gente. Viva! Mais uma mestra! Viva! Parabéns, linda! Obrigada, professores. Parabéns, obrigada por esse momento, foi mesmo emocionante. E as amigas aqui do grupo de pesquisa, que eu vim me constituindo pesquisadora, as que vieram no processo continuando comigo, as amigas de mestrado, as amigas de formação inicial do curso de pedagogia, e família, muita gratidão. É um momento mesmo muito emocionante, e é uma pena a gente não poder abraçar, assim, né? Mas sinto-se todo mundo muito abraçado, muito acolhido, muito apertado nesses meus bracinhos curtinhos, que eu amo muito vocês, podem ter certeza. Todas as pessoas que estão aqui são pessoas muito importantes, tá? Obrigada, viu? Olha, muito bem. Com relação à sugestão do título, não é? Está aí, a banca toda sugeriu unanimemente, mas isso, evidentemente, precisa depois também ser contemplado no texto, não é? Esse alargamento, porque não é apenas a mudança no título, mas acho que isso tem que ter alguma consequência no texto, no sentido de destacar que, além das crianças, estavam envolvidos ali também
os adolescentes, e acho que isso que a Heloísa colocou, não é? Essa adolescência também está ali num período limítrofe, né? Dessas conceituações ou demarcações que a gente faz. Então, isso, de alguma maneira, também no corpo do texto, precisaria lhe dar uma chamada de atenção para isso, não é? Para que não seja apenas uma alteração do título. Me parece que é uma coisa muito simples, mas muito pertinente, tá bom? Tudo bem. E no mais, vamos pedir de você mesmo, você tem muito material, então isso é uma recomendação também da banca, de que você possa publicar, eu creio que talvez uns 2 artigos em periódicos, não é? Seria muito bom, porque você tem material suficiente. Eu vou cobrar isso de você. Tá bom? Então, é um compromisso que você está assumindo aqui, olha, diante de um monte de gente. E quero agradecer a participação de seus colegas, outros professores. Eu vi a Bruna Molizani aí, né? Que bacana, ela está... está aí, ó. Muito bem, Bruna. Prazer de você estar aqui conosco. Também de alunos do nosso programa e também dos seus familiares que vieram em peso, né? Então, que maravilha, parabéns, olha, comemorem aí com a Cíntia esse quesito, né? Ela ainda precisa apresentar a versão final, tem lá uma série de questões ainda para receber esse título de mestre. Mas, muito bem, mais uma vez, palmas para a Cíntia. Vamos ligar a câmera para a gente fazer um registro. Podem ligar as câmeras. Eu, particularmente, estou muito feliz da Cíntia ter chegado ao fim, e bem, não é? Esse processo foi sempre um pouco doloroso, né, Cíntia? Mas eu estou muito feliz por você, porque chegamos ao fim com uma banca maravilhosa, não é? Que mais uma vez eu agradeço. Vamos à foto. Quem está com a câmera fechada, abre, se puder. Isso. Olha, tem presença internacional, tá? Meu tio Floriano, minha tia Ana, meu primo Vitor, a esposa Natália e a Maria Eduarda estão em Portugal, olha lá. Opa! Viu? Isso aí, maravilha. Nós temos desde os queridos amigos daqui da frente de casa, povo de São Gonçalo, gente de Niterói, e agora a gente está lá em Portugal também. Essa é pública mesmo, hein? Olha, eu depois que a Cíntia me der os links, eu passo para vocês a ata, aí coloquem lá a assinatura, acho que todo mundo tem, né, aquela assinatura eletrônica atualmente, colhem lá na ata e mandem para mim, tá? Eu vou mandar para a Nelice, ela coloca lá, depois eu mando para a Heloísa e mando para o Jader. Aí ela vai ficar toda bonitinha lá, a gente agradece, tá bom? Tá bom. Então, tiramos todas as fotos. Vou fazer o print. Pronto. Maravilha. Então, olha, tudo de bom para vocês, muita saúde, viu? E felicidade. Obrigada. Tchau, gente. Bom dia para todos. Bom dia. Boa segunda-feira. Obrigada. Tchau, bom dia. Tchau, Cíntia. Tchau, Danúbia. Tchau, Cíntia. Parabéns. Obrigada, Beijo, Ingrid. Beijo. Tchau, tia. Obrigada. Tchau, Cíntia. Beijo. Tchau, Antônio. Um beijo. Mônica, obrigada. Tchau, tia. Tchau, filha. Fica com Deus. Tchau, obrigada. Tchau, Júlia. Um beijo.